E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Meu nome é Thiago Stocco, eu espero que estejam todos muito bem. Seguinte, duas coisas. Primeiro, na edição do meu último vídeo, que eu falo do objeto, os objetos que entraram no nosso sistema solar em relação ao trabalho do Clark com Rama, eu pensei em falar, eu reparei na edição do meu vídeo que eu falei muitas vezes, é muito louco. E vieram falar comigo. Eu reparei e depois vieram falar comigo. É que eu me empolgo demais com a coisa, que eu gosto demais do negócio, eu me empolgo. E aí é muito louco. Então eu vou me policiar, eu vou tentar não me empolgar tanto. Porque ainda ficou uma parte fora do outro vídeo que não só o Clark fala sobre essa coisa que eu gosto, né? Essa parte sobre interação com vidas alienígenas, como tem o do Carl Sagan, o Contato, que pra mim é sensacional. Eu trocando muito louco por sensacional. Tanto o livro. Meu, pessoal, entendo. São poucos os casos, pouquíssimos os casos em que o livro não fica melhor que o filme, que é a sua adaptação cinematográfica. Raríssimos os casos onde o filme fica melhor que o livro. Eu dei um exemplo disso num outro vídeo que eu fiz sobre adaptações cinematográficas e, pra mim, um exemplo claro disso é o Poderoso Chefão. Você assiste o filme do Coppola e você lê o livro do Puzo, nossa, não tem nem comparação. O filme é 1000 vezes melhor, 1000 vezes melhor. Não tô desmerecendo a obra do Mário Puzo, não, eu li tudo. Mas, principalmente no caso do Poderoso Chefão, o filme é melhor. Se eu não me engano, o próprio Mário Puzo já falou sobre isso. Quando ele escreveu... Essa história é muito louca, eu vou sair um pouquinho, só pra contar isso. Quando ele escreveu o roteiro o roteiro não, quando ele escreveu o filme do Poderoso Chefão e virou filme, ele nunca transformou o livro dele num roteiro pra filme, porque o pessoal não é a mesma coisa, tá? O cara, você não pega simplesmente o livro e vai lendo e fazendo o filme. Agora a cena tal, não sei o que. Não, você precisa criar um roteiro em cima da obra. E geralmente muda-se algumas coisas, principalmente pela visão do diretor. Ah, isso aqui eu acho que fica melhor assim, porque uma coisa é bom aqui, você lendo, outra coisa é você vendo. Porque tem uma diferença naquilo que você imagina quando você tá lendo e daquilo que você vê que alguém adaptou. Então algumas coisas não são viáveis dentro da ideia. Eu não vou me aprofundar nisso, porque senão vai ficar muito longo e eu vou desviar do assunto. Porra do TDAH vai me levar lá. Voltando. Então, um caso onde o filme superou o livro é o Poderoso Chefão. Eu tenho um pôster gigante aqui, depois eu mostro pra vocês. E nesse caso aqui, o livro continua sendo melhor que o filme. Tem o livro do Carl Sagan. Carl Sagan, outro gênio. Ainda vou fazer um episódio, mais de um, falando dele. E tem o filme com a Jodie Foster. Aliás, Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods, tem mais gente que eu não lembro. Esse filme é muito bom. É um dos primeiros filmes que eu assisti de ficção, assim, que eu... Caralho, e eu já tinha lido o livro. Quer dizer, eu vi o filme primeiro? Eu acho que eu vi o filme primeiro. Esses livros que eu mostro pra vocês aqui, que eu trago, tem as HQs aqui, são 2 estantes de HQ. Depois eu vou mostrar um dia eu mostro pra vocês também direitinho. Esses livros são do meu coroa. E tinha mais, ele doou centenas. Não são centenas, bom, enfim. Então, eu queria ter falado, eu queria ter trazido também o Carl Sagan no vídeo passado sobre essa coisa de comunicação entre espécies e a existência e, tipo, tem uma frase dele no Contato que é: se nós estivermos sozinhos mesmo no cosmos, é um puta desperdício de espaço, porque é muito espaço para estarmos nós aqui. Então, pelo princípio dessa frase, na lógica dessa frase, não tem como não existir vida lá fora. Não precisa ser igual a gente, mas quando você fala de vida, ou você quer ir um pouco além, uma vida inteligente, mas vida é impossível. É muito grande pra gente estar sozinho aqui, porque são 2 formas aterradoras essa perspectiva. Se estamos só... Dá medo, né? Porque se estamos aqui sozinhos, mano, você é louco. Estamos aqui sozinhos, mano. No infinito? Ou, não estamos sozinhos. Porra, não estamos sozinhos?
Um é o medo do desconhecido. Um é o medo do desconhecido e o outro é o medo do abandono, de estar sozinho. É, complicadíssimo isso. Eu, tipo o Gorno dos Goonies. Eu não tenho medo do escuro. Eu até gosto do escuro. Mas definitivamente eu detesto a natureza. Assistam, o melhor filme da minha vida. Esse é o melhor filme da minha vida. Voltando. Então, eu não continuei falando, eu não consegui falar do Sagan no outro vídeo. E porque enquanto eu tava fazendo, eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, só falando sobre tudo que eu já conheço do Sagan. Enfim. Mas eu queria continuar nessa parte, eu fiquei pensando nessa parte de espaço, alienígenas, contato e não sei o que, e falei, pô, com o que eu posso... Essa aqui é a canequinha do Let It Rip, meu outro canal, o podcast que eu tenho com o Conan. Vou deixar o link aqui pra vocês verem. Ali é outro conteúdo. Voltando. Então, o que eu poderia falar de... Continuar no assunto, sem ficar martelando na mesma coisa, né? Eu pensei, pô, tem algo que sempre foi febre, sempre é falado, mas faz tempo que ninguém levanta essa bola, né? Que é um negócio que é difícil continuar, né? Substituir e continuar. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês, pra mim, sobre a melhor série de ficção científica já feita, que é o Arquivo X. A musiquinha lá do... Até hoje tem gente que fala que tem medo da música do Arquivo X. Cara, Arquivo X, eu assisti tudo. Tô maratonando de novo. Acho que é a terceira ou quarta vez. São 11 temporadas, é foda. Você fala uma série de 11 temporadas. Pô, eu assisti o The Walking Dead 2 vezes. Eu assisti a primeira vez eu assisti da primeira até a quinta temporada, que é até onde tinha na época. E aí, das outras 6 pra frente, porque eu vi uma galera reclamando e falando, e bababá, eu fui postergando a coisa, eu falei, depois eu assisto. E aí, quando acabou, falei, acabou? Beleza. Aí um dia eu peguei e falei, eu não vou assistir de onde eu parei até o final. Comecei de novo. E fui, do primeiro até o último. Não vou falar agora de The Walking Dead. Retomo em outro vídeo. Mas o Arquivo X, The Office, Brooklyn Nine-Nine. Aqui, Brooklyn Nine-Nine, que são 8 temporadas, mas... F is for Family. Nossa senhora, são séries que eu maratono, somente eu ponho de fundo, eu ponho aqui rolando e fico no poker. Ou fico lendo, eu deixo de background. Voltando. Então, Arquivo X pra mim é a melhor série de ficção científica de todos os tempos, porque tem tudo ali, tem tudo. Chris Carter, o cara que criou Arquivo X, é um gênio. Porque, assim, muita gente não conhece. Quem quiser assistir tá no Disney, que era da Fox, né? Recomendo. Se você gosta de ficção científica, tem uma galera nova aí que nunca ouviu falar de Arquivo X. Então, se você tiver acesso, recomendo com força. É muito bom. Então vamos lá. O que acontece em Arquivo X? Por que Arquivo X é sensacional? Porque tem tudo. Tem ET, tem mutante, tem espírito. Parece o Wu aí falando. De tudo. Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem sexo, tem traição, tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem meinha, tem filha da puta, tem a porra toda. Quer dizer, quase tudo que o Whey fala, mas é tipo no jeito do Whey. Então lá tem tudo. Mas a trama central, porque assim, por que é um sucesso? Por que foi? É um sucesso ainda. Quem assiste vicia. Quem gosta, não precisa nem gostar tanto de ficção científica. Se você gosta de suspense, porque lá tem tudo. Tem conspiração, tem a porra toda. Governo, tudo. Principalmente. Então, quando o Chris Carter criou o Arquivo X, funciona assim. Você tem a trama central, a main quest. Dentro você tem o lore, aí você tem a main quest e você tem a side quest. Você tem os monstros, os vilões da semana, que eles iam durante como é que fala? Durante a conclusão desses casos que apareciam, eles iam entrando no caminho e pegando pistas da missão principal, que é conspiração governamental. Que é isso? O Arquivo X, muita gente acha que Arquivo X fala de ETs. Então, é o que eu disse, também fala. Mas não é que o Arquivo X, a ideia do Arquivo X é falar sobre a existência de vida alienígena. Não porque pela perspectiva do espectador, de nós que estamos assistindo ou lendo, dependendo, porque saíram os livrinhos do Arquivo X, depende de como você está consumindo o produto, a história.
pra nós fica claro ali que sim, existe vida alienígena, porque aparece os bagulho, tem os negócios, a gente vê. O Mulder e a Scully, eles não vêm, por isso que fica toda essa trama. É assim que fica bem legal, porque você não fica na expectativa de você ver o alien, você fica na expectativa do personagem que você tá acompanhando, dele ver, seja lá o que for, o alien ou o negócio. E vocês entendem isso, essa forma de escrita, dessa perspectiva? Você já sabe. E agora você tá ali acompanhando o desenrolar para que o personagem que você acaba criando um laço, ele descubra o negócio. Enquanto ele não descobrir, você não tem paz. Por mais que porque você sabe. É muito louco isso. Isso é psicologia. Esse é assunto para outro vídeo. Mas vamos lá. Então, não é sobre conspiração, sobre se existe ou não a vida alienígena. A conspiração é sobre o governo entende que existe e não só tenta abafar da galera para que não saibam disso. Primeiro, pela lógica, igual o Kay fala no MIB 1, essa parte é muito boa, porque o personagem, o Jay, o Smith, ele pergunta pro cara, né, pro Kay, como é que ninguém, por que não falam pra galera, por que não sei o quê? Aí ele fala, imagina, ele fala, isso eu nunca esqueci, eu assisti no cinema esse filme, hein? Ele fala assim, o homem é inteligente, o povo é burro. O que ele quis dizer com isso? Se você sentar com uma pessoa igual ele estava fazendo ali no filme, explicando pro cara que existe ET, que existe contato, que existe uma governança, um acordo, o cara, porra, existe, o que existe entre nós existe com outra espécie. Para uma pessoa, mesmo que a pessoa igual o Smith fique incrédula no começo, ele pode entender, ele pode parado ali mastigar isso, mesmo que até demore um pouco mais, mas ele vai conseguir mastigar e digerir isso. Se você juntar 100 pessoas e for falar um bagulho desse, é outra reação. Se você juntar 1000, quanto mais gente, pior. Por isso que a questão não é o telefone sem fio, é a assimilação de todo mundo ali, cada um interpretando de uma perspectiva diferente, cada pessoa, não é que a maioria entende a coisa, mas muitas pessoas acabam entendendo mais coisas. Às vezes, como diz minha mãe, procurando pelo em ovo, ou chifre em cabeça de cavalo. Mas enfim. E aí a coisa vai degringolando pro ruim. Então, quando você quer explicar pra uma pessoa, é uma coisa. Quando você precisa quebrar a realidade dessa pessoa, é uma coisa. Quando você precisar fazer isso com milhares, milhões, bilhões, aí fodeu, não rola, entendeu? Então, esse é um dos motivos, o primeiro motivo de que eu não tô defendendo o governo nesses casos, mas pela lógica, pela minha observação, essa é uma lógica. Você jogar um bagulho desse, entenda que você quebraria vários paradigmas, vários dogmas, inclusive falando de dogma, você quebraria algumas coisas religiosas. Ia ser o caos, enfim. Então eu entendo isso, talvez não aceite, mas explica, mas não justifica. O segundo é que o governo, não só dentro do Arquivo X, é que além do governo saber e omitir da galera a existência de alienígenas, eles estão trabalhando com tecnologia alienígena, tanto tecnologia, por assim, eletrônica, que você vê eles aplicando em aviação e não sei o que OVNIs, que o Mulder vê algumas aparições, não sei o que, na verdade eram naves militares, que os caras estão fazendo uma engenharia reversa naquilo que eles já pegaram e construindo em cima, que é uma das teorias mais antigas, que o próprio Transformers fala disso. Acho que é o 2, que aparece o Sector 7 lá, que ele falando que várias tecnologias, esse boom tecnológico que a raça humana deu nos últimos 100 anos, que é um absurdo você comparar a evolução tecnológica nossa dos últimos 100 anos com os últimos, vamos chutar aí os 30 mil de existência do Homo sapiens, é um absurdo. Em 100 anos a gente evoluiu muito mais do que em milhares. É loucura. E aí no Transformers a gente tem uma ideia, a teoria do cara, do Michael Bay, de que nós estamos tirando isso de uma tecnologia de outro lugar, extremamente avançada. E aí cada pouquinho que a gente vai aprendendo, a gente vai criando as outras coisinhas, laser, micro-ondas. Assistam Transformers, eu não lembro qual que é, acho que não sei se é o 2,
Ou 3, acho que é o 2. Bom, o primeiro eu tava lá, hein? No cinema também. 2007 foi? Acho que foi. Mogi das Cruzes teve a primeira, foi numa quinta-feira, pré-estreia mundial de Transformers 1. E eu fui daqui pra Mogi, mano. Pra ficar na casa dos meus amigos, os gêmeos. E assistir. Nossa, carro virando robô. Pra quem cresceu brincando com Transformers, ou sonhando em ter um Transformer, é loucura. Voltando. Aí eu... TDAH. O que eu tava falando? Do Arquivo X. A primeira teoria é essa de que o governo sabe da existência e não quer que a galera saiba. E a segunda é que eles estão mexendo com tecnologia e com DNA. Tecnologia de manipulação de DNA. E eles estão criando híbridos de humanos com alienígenas. Não só para experimento científico, mas principalmente para a parte, pode-se dizer que bélica da coisa. Tipo, criar como se fosse o que dá a entender, o que eu entendo, que eu sempre vi é que essa parte do governo, os caras estavam tentando criar um soldado mais forte, sabe? É sempre assim, mano. É sempre assim. Os caras sempre vão... Ou eles dão a desculpa do Nick Fury, né, no Vingadores 1. A gente tá fazendo isso pra se proteger. Porque, como os caras são mais avançados, se os caras decidirem se virar contra nós, a gente não tem como revidar. Eles usando o Thor de exemplo, o evento do Thor. Enfim, é aquilo lá. Sempre pelo bem maior, que dá ruim. Mas voltando, Arquivo X. Então você tinha essa parte, esse é o lore principal, é a main quest do Mulder tentando provar que primeiro, existe vida alienígena, porque ele tem todo um caso de abdução da irmã dele, que ele viu a irmã dele ser abduzida, e de que o governo sabe e tá conspirando, fazendo os esquemas. É muito louco isso, pessoal. Muita gente questiona e fala, pô, mas os caras sabiam que os próprios caras do FBI dentro do governo sabiam, e outras partes além do FBI dentro do governo, sabiam que ele estava investigando. O que é o Arquivo X? O Arquivo X é um departamento, tem alguns casos do FBI que eles ficavam sem explicação, tipo coisas que você, à primeira vista, classifica como paranormal ou como alienígena, coisas que não fazem sentido. Então, ficava inconclusivo o caso e ficava lá arquivado. E precisa, como toda empresa, precisa andar, precisa fechar chamado, tem que fechar chamado. E tem essa área que todos esses tipos de casos eram afunilados para cair ali, que eles chamavam de Arquivo X, os casos X. E aí quem cuidava disso é o Fox Mulder, e aí depois vem a Dana Scully, que é o personagem... o Fox Mulder é o David Duchovny. E a Scully é a Gillian Anderson. O David Duchovny é muito bom. O pessoal acha que... Como não viram muitas coisas dele, o pessoal acha que ele é meio limitado, mas ele arrebentou no Arquivo X. E ele também fez o filme Evolução, que é bem legal, esse aqui. E ele fez uma série que é uma das minhas preferidas, que é o Californication, que não tem nada a ver com ficção, que é outra coisa, que é isso aqui, que é muito boa, recomendo. E a Julie Anderson, nossa, ela foi o crush de muito cara da minha idade até hoje. Ela é linda, eu acho ela linda. Enfim, ela fez uma par de coisas. Eu acho que o último trampo dela que eu vi, assim, estendido, porque ela faz bastante filme, mas acho que foi o que tem no Netflix, Sex Education, que ela faz a mãe do protagonista. Ela manda muito bem, ela é muito boa. Enfim, então ela é mandada, entendo que a divisão é a razão e a emoção, os dois. O Mulder é a emoção e a Scully é a razão. E ela é mandada pra investigar, ela é mandada pra trabalhar com o Mulder, mas pra investigar o que ele tá fazendo, se faz sentido o que ele tá fazendo. Ou... Enfim, ela vai lá e ela tem que passar um relatório pros superiores dela, dentro do FBI, que mandaram ela fazer isso. Então, toda vez que eles já começam pegando algum caso, principalmente o primeiro, acho que eles até viajam no tempo primeiro. O Mulder fala que eles viajaram alguns minutos no tempo. E ele explicando pra ela. Aliás, entendam, isso é hard science, tá? Eles tentam tudo que tem ali de física e não sei o que, e química, blá, 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 o Chris Carter ele tentava fazer o mais próximo possível do que é de fato cientificamente possível. Por isso que era muito bom também. Então, começam a aparecer os casos, eles começam a trabalhar, e a Scully começa a se questionar sobre tudo aquilo que ela conhece, viveu e sabe, baseado na razão. Ela é médica, em conhecimento científico. Ela começa a se questionar. Então, ela começa não só a se questionar sobre o próprio governo, mas principalmente sobre aquilo que ela conhece, sobre física
e normalidade e realidade. É legal isso, você ter essas duas perspectivas. Alguém que vive pela emoção. Não é simplesmente emoção e razão, mas é pra mostrar, dar esse exemplo como é o choque entre os dois. Não que eles não trabalhem bem juntos, muito pelo contrário. Mas é aquela coisa do Mulder, ele querer provar o que é, e a Scully acaba indo com ele porque ela tromba num negócio que ela achou que era impossível. Algumas coisas que ela não entende, ela passa a querer desvendar, querer entender o que é aquilo. Então você tem vários casos que são, por exemplo, os casos da semana, o monstro da semana, mas que são bem legais. Então, nem tudo é abdução, é o que eu falei, eles falam sobre tudo. Então, nem tudo é sobre abdução alienígena, sobre... A main quest, o central principalmente conspiração. É teoria da conspiração com o governo e alienígenas. Esse é o lore principal. Mas os side quests tem umas histórias muito boas. Claro, o Chris Carter é sensacional. O cara manda muito bem. Eu li depois, quando saíram esses livrinhos, eu lembro, eu comprava. Nossa, eu tinha uma porrada. Que era... Isso eu tô falando, pessoal, antes de Kindle, antes de... que você tinha que ficar carregando a porra dos livros. O que eu não faço mais hoje. Depois que eu peguei o meu e-book, mas o livro é melhor, porque o cheiro do livro, pro inferno. Eu tive que carregar a porra da série inteira do Game of Thrones, mas, nossa, é pesado, mano, cada um daqueles lá, não. E aí depois eu pego, você fala que tudo cabe aqui dentro, igual quando surgiu o MP3, não, tô fora. Só meus HQ que eu não me desfaço, porque ainda não tem um digital digno pra elas, porque senão... Mas... Voltando, Arquivo X. Por que é legal? Por que eu gosto tanto? Porque mexe com essa parte, o curioso do estamos sozinhos aqui ou não? O que vocês acham? Eu acho que não, mas é foda. Aqui, assim, eu não acredito que tenha algo parecido com a gente. Ou, se bobear, mesmo que lembre, eu acho que não. Primeiro, eu acho que nem nós somos daqui. É muito louco. Às vezes eu fico... pensando em algumas coisas, porque nós somos a única espécie que precisa fazer um monte de coisa para sobreviver aqui. Precisa fazer roupa, precisa fazer calçado, precisa fazer uma par de coisa. Nenhum outro bicho precisa fazer isso, nenhum outro bicho faz tênis, sabe? Nenhum outro bicho faz roupa. A gente é uma espécie que consegue viver em qualquer lugar aqui desse planeta. Isso é fato, já provamos isso. Mas para cada lugar a gente tem que se adaptar. Não só... biologicamente falando, que acontece com o tempo, mas externo, de roupa, de moradia. Loucura isso. Por isso que eu acho que a gente não é daqui. Por isso que eu acho que alguns filmes como Presságio, Presságio, tem mais um que eu tinha falado, tem essa mesma premissa. O Dia que a Terra Parou. Mas aí é só com os bichos, né? Mas seria o mesmo princípio. Sei lá. Um dia eu vou trazer alguém aqui pra gente trocar ideia sobre isso. Mas... eu acho que não estamos só. Não faz sentido. Mas a gente já olhou tanta coisa. Nossa. Tem um comparativo muito bom que é o que nós já observamos sobre o universo observável em relação ao mar que nós temos aqui, os mares que nós temos aqui no nosso rocha. É a mesma coisa que você pegar um copo, encher de água assim no mar, lá no meio do mar, do Atlântico, e olhar assim e falar, aqui não tem baleias. Aqui não tem baleias. Óbvio, é a mesma coisa que o que nós já observamos do espaço. Olhar tudo isso e falar, não tem vida lá fora. Não olhamos nada. Então, pelo próprio, igual o Neil Tyson fala, tudo que nos compõe, se nós quebrássemos um humano na tabela periódica, tudo que nos compõe, não tem nada de raro. Nada. E o principal, baseado no carbono, é um dos elementos mais abundantes que existe no espaço. Então, e essa coisa do acaso, da mistura cósmica, que foi toda uma cadeia de eventos necessária, que não sei o quê, dentro do caos. Eu não sei. É aquele de novo. É você querer achar, se tudo é caos, e você vem falar que nós somos especiais, nossa, porque deu tudo certinho, e local, e temperatura, e ingredientes, e não sei o quê. Então existe ordem. Então não é caos. Ou se você trabalha na teoria do caos e quer discutir sobre a existência de padrões dentro do... Bom, enfim. Eu fugindo, saindo, descarrilhando de novo. Arquivo X. Assistam. É muito bom. Vai prender... Tem um episódio, inclusive da nova temporada, que até hoje eu tô com esse episódio, ele mora na minha... Ele tem um duplex na minha cabeça. Que é muito louco, que tem um ser... que vive na floresta, que é tipo como se fosse o
o Yeti, não, o Pé Grande, que eles têm lá, a mitologia o folclore lá dos Estados Unidos lá, um bicho que vive no meio do mato, gigante, peludão, enfim. E eles fizeram um episódio da última temporada, é da última penúltima, que tem um desses seres, aparece vários desses seres na série. Então, rapidinho. Ele é um bicho meio igual se você pega os Dragões do Éden pra ler do Carl Sagan, esse bicho estaria ali, que é a nossa evolução desde o réptil. Enfim, é como se ele fosse um elo perdido entre o que era um réptil ainda não consciente e o que nós somos hoje, o Homo sapiens. Ele estaria ali no meio, porque ele é consciente. E ele vive milhares de anos, ele hiberna, e depois ele fica um tempo, ele hiberna não sei quantos anos, e depois ele sai da hibernação e tal, enfim. E ele é extremamente inteligente. Tanto é que quando ele tá fora da hibernação dele, ele fica ali no meio do mato, ele fica deitado, olhando. E ele é tipo um monstro do pântano. Esse aqui. O que aparece no Deu a Louca dos Monstros. É Deu a Louca dos Monstros? Eu não lembro. Bom, é desse filme aqui. E ele fica ali deitado, até mostra ele com uma palha na boca ali, assim, olhando o céu. E aí tem um casal no meio do mato lá, eu sei, por um motivo, eu não vou ficar contando o episódio todo, começa um corre-corre ali no meio do mato. E aí uma pessoa normal, um humano, tromba com esse cara, com esse bicho, e morde ele. E segue. E aí o que acontece com esse cara, com esse homem réptil? Ele começa a se transformar num humano. É como se fosse a mitologia do lobisomem, só que ao contrário. Ele é um homem bicho que quando foi mordido por um homem, ele começa a se transformar num homem, num ser humano. E aí ele começa a andar na sociedade. E aí ele arruma um trampo e nisso, por causa de um assassinato que não foi ele que cometeu, o Mulder entra no rastro dele. Ele e a Scully. E esse é um dos episódios, um dos poucos episódios, aonde o Mulder ele troca ideia com o objeto que ele tá caçando. Ele tromba o bicho. Ele fala com o bicho. Ele vê o bicho. E o bicho vai entrar em hibernação de novo. E o período de hibernação eu não lembro, são muitos anos, são décadas. Então o Mulder, ele sabia que ele não ia ver o bicho de novo. Mas eles trocam ideia, é muito louco. Esse episódio, até hoje, mora na minha cabeça, esse episódio. É muito legal, esse lobisomem reverso, com esse homem réptil. Assistam, recomendo Arquivo X. Não precisa ter medo, não é tão assustador assim. E se você gosta de suspense e teoria da conspiração, é o prato cheio, beleza? Valeu, obrigado, comentem aqui se vocês gostam do Arquivo X, qual episódio que vocês acham mais legal do Arquivo X, qual outra série ou filme de ficção que vocês gostam, que aí se eu não conheço, eu vou conhecer, beleza? Deixa o like, compartilha e valeu, pessoal. Obrigadão, um abraço e até outra vez. Falou!